A partir do verso 1, estaremos lendo a palavra de Deus que diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o frisar no exterior, no frisar de cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Os irmãos não gostaram muito bem da palavra, mas amém. Eu digo. Quero orar com os irmãos, pedindo a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas. Estamos vivendo em um mundo de conflito constante. Como já falamos aqui na quinta-feira passada, o mundo vive em guerra constante. Satanás tem uma missão e ele quer cumprir com sua missão. Missão esta que é matar, roubar e destruir. E as vítimas da sua conquista, aliás, sim, as vítimas da sua conquista são os povos, as nações, eu e você. E aquele que está em Cristo consegue alcançar todas as vitórias. Diante de todas as batalhas, nós somos mais do que vencedores. E uma das formas que nós temos que lutar é com oração. Então estaremos orando neste momento, pedindo a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas. Estaremos logo a seguir ministrando a palavra de Deus. Primeiro eu quero fazer uma introdução dentro do texto que nós lemos. No texto que nós lemos, nós encontramos Pedro fazendo uma observação muito importante para aquelas pessoas que haviam se casado, porém o seu esposo não era crente. E algumas que haviam se convertido, elas tinham um princípio pagão. Algumas pessoas, algumas mulheres naquela época, elas se convertiam e elas traziam alguns costumes de lá de fora para dentro da igreja, pensando elas que com aquele costume elas estariam conquistando os vossos esposos. E aquele costume era simplesmente, aqui nesse texto está voltado para o uso de determinadas joias. Por exemplo, elas colocavam fios de ouro nos seus cabelos, fio de ouro nos seus vestidos, e andavam de certa forma atraentes. E dessa forma elas estavam pensando que estavam ganhando os vossos esposos. E esta prática já era uma prática pagã, e elas estavam introduzindo dentro da igreja. Pedro chega e faz uma observação e disse: Paulo diz o seguinte, para esse mesmo grupo de mulheres, dizia: se alguém tem um cônjuge que casou, ele não sendo, e você não eram crentes, depois do casamento se converteu, e esse incrédulo quer continuar vivendo com você, continue convivendo. Agora, o comportamento da crente ao lado de um marido não crente deve ser cuidadoso. A preocupação tem que ser grande, para que não seja apanhada em determinadas situações complicadas. E Pedro disse que, olha, se o seu marido não é crente, não é com esse teu comportamento que você vai ganhar o seu esposo. Você tem que ter um comportamento cristão que vai atrair a atenção dela e a atenção dele, e ele vai se converter simplesmente em ver o seu comportamento sem palavras. E aí Pedro disse assim: diante do seu comportamento que ele aceita,
aí a sua convivência pode estar fazendo com que as orações cheguem ao céu. Isto é, se porventura seu comportamento não é de acordo com as Escrituras, sua oração não passa do teto, não chega lá em cima. Então, meus amados, esta foi a explicação de Pedro. Dentro do casamento existe tanta coisa que as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção da beleza, do conforto, do prazer, da riqueza que existe dentro de um casamento. Na maioria das pessoas, eu não estou falando de quem não é crente, eu estou falando de crentes. Os crentes não conseguem ver o que existe para desfrutar dentro de um casamento. É algo mais sublime que possa imaginar. E eu quero aqui dizer aos irmãos 3 razões para a existência do casamento. Por que que existe o casamento? Eu quero trazer aqui bastante sistematizado. E eu quero que cada pessoa entenda de uma maneira muito clara esse assunto que é de suma importância. A primeira razão para a existência do casamento foi exatamente porque o casamento faz parte do projeto divino. Vou explicar para você. Casamento faz parte do projeto divino. Isso é a primeira razão da existência do casamento. De acordo com o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 25 e o versículo 34, eu vou citar, e vocês podem, se quiser confirmar, se confirma depois. Mas está escrito assim, que um certo dia Jesus vai se manifestar perante as nações e ele vai fazer um julgamento, chamado julgamento das nações vivas, lá no vale de Josafá. E disse a Bíblia que vai assentar 2 grupos de pessoas diante dele. Um grupo vai ficar à sua esquerda e outro grupo vai ficar à sua direita. E ele vai fazer ali um julgamento. Para os que vão estar ao seu lado direito, é considerado como ovelhas. E ele vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está escrito exatamente isto: vinde possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E no livro de Efésios capítulo 1 e o versículo 4 diz que nós fomos eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo. Com essas expressões entendemos que desde o eterno, da eternidade, Deus havia arquitetado, Deus já havia projetado um reino futuro que está lá no além, desde antes da existência de todas as coisas. Deus já havia na sua mente arquitetado um reino que será concretizado lá no futuro, lá na frente.